Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Ah, foi muito fraco. Vamos repetir? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler juntos Salmos de número 121. Salmos de número 121. É um salmo conhecido. Miguel Tosi, eu estou sem a TV de retorno, tá bom? Salmo 121, e nos diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? A igreja pode se sentar. Nós já oramos. O tema da mensagem de hoje é: aquele que te guarda não dorme. É o que nós acabamos de ler. A presença e a proteção do Senhor são presentes caríssimos para nós que somos os filhos de Deus. Por vezes não vemos, mas sentimos. E se não sentirmos, podemos crer que Ele está ali conosco em todo o tempo, com o seu exército de anjos, sempre a nos guardar, livrar e guiar. Bem além das nuvens que nós podemos enxergar com os nossos olhos físicos, existe um céu em constante ação e em movimento, em constante guerra, com forte armamento, lutando pela minha vida e pela sua vida. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico que nós podemos aqui ver e contemplar. E nós precisamos viver aqui no físico, ligadinhos nesse mundo espiritual, andando com os pés nesse chão, mas vivendo do jeito do céu. A nossa caminhada nessa terra é com os pés no chão, mas é do jeitinho do céu. É a eternidade. A nossa vida de eternidade, ela começa aqui. E aí eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia comigo em Salmos de número 40. Nós vamos ler o verso 4. Verso 4, diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Feliz é aquele que deposita a sua confiança em quem? No Senhor. Feliz é o homem que não coloca a sua felicidade em outras coisas. E nós sabemos que felicidade é um fruto do Espírito Santo em nós. Nós recebemos Jesus em nossa vida, abrimos a porta da nossa casa para que Ele faça morada, Ele entra, coloca as coisas no lugar e Ele começa a frutificar dentro de nós o fruto do Espírito. E nesse fruto tem a felicidade. E por isso é que só há felicidade real quando nós temos uma vida entregue a Deus. Fora isso, tudo é passageiro. Mas a nossa felicidade em Jesus, ela é eterna. E Davi aqui, ele declarava a sua dependência em Deus, mesmo ele sendo falho, mesmo ele sendo necessitado de perdão, mas a sua confiança estava depositada no Senhor. E eu quero falar aqui que confiar é uma atitude, é ação. Você precisa agir. Confiar é uma atitude de entrega total de vida ao Senhor. Não tem como depositar nossa confiança ao Senhor se nós não depositarmos a nossa vida totalmente nas mãos dele para que ele possa cuidar. E um outro exemplo disso também é Jó. Jó
também é um exemplo de alguém que, apesar das dificuldades, das enfermidades, das perdas, ele manteve a sua fé e confiança em Deus. Ele não se deixou desmotivar e nem se desviar do que cria. E aqui muita atenção. Jó não desviou o olhar dele do Senhor e não deixou de confiar no Senhor, mesmo que em sua própria família houvesse questionamentos sobre o seu Deus. Todos aqui conhecem a história de Jó, amém? Perdeu filhos, perdeu gado, perdeu tudo que tinha, enfermidade. E aí dentro da casa dele ele teve alguém que murmurou do Deus dele. Quem foi? A sua própria esposa. E mesmo assim ele não perdeu a sua confiança no Senhor. Ele manteve o foco no que ele cria e acreditava. Dependência total de Deus. Jesus, o nosso exemplo máximo de confiança em Deus, mesmo sabendo tudo quanto suportaria, com suor de sangue, com ingratidão de muitos ao seu redor, não desistiu ali de cumprir o propósito para o qual ele foi chamado, e glória a Deus por isso. Eu e você estamos aqui hoje alcançados pelo grande amor de Jesus ali na cruz, como nós acabamos de cantar, e quebrantados pelo seu grandioso amor. Impressionante o amor com que Jesus nos alcança todos os dias. Onde ou em que nós temos depositado a nossa real confiança e dependência? Muitos confiam, a palavra de Deus fala em carros, outros em seus cavaleiros, outros confiam em suas empresas, outros confiam em seus trabalhos, outros confiam nas pessoas que estão ao redor, dependem das pessoas ao redor, mas a nossa confiança total deve estar em quem? No Senhor. E aí nós precisamos todos os dias nos reavaliar quanto a isso. Onde e em que nós temos depositado a nossa confiança? Porque ela tem que estar depositada somente em Deus. E é todo dia decidir confiar totalmente no Senhor, para que nós possamos assim usufruir de felicidade plena em Deus, que é o que Ele tem para cada um de nós. Salmos de número 34, a partir do versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nós temos um exército ao nosso favor. Nós acabamos de ler aqui. Eles se acampam ao nosso redor. Os que temem ao Senhor são aqueles que obedecem à sua voz. Temor não tem nada a ver com medo, como nós já ouvimos aqui várias vezes, mas sim com conhecimento da verdade e obediência. Quem esteve aqui pela manhã, fomos ministrados através da palavra aqui da pastora Joana Dark sobre obediência. Nós conhecemos a palavra do Senhor. A partir do momento que nós conhecemos, nós precisamos agora praticar em obediência ao que Deus está nos ensinando. Nós nunca estamos sós. Dentro de nós, o Espírito Santo de Deus habitando. E ao nosso redor, anjos guerreando e nos guardando em todo o tempo. E é incrível parar para pensar sobre isso. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Reis 6. Em 2 Reis 6, o povo de Israel estava sempre sendo ameaçado ali pelo rei da Síria. E o seu poderoso exército queria atacar. E em um desses momentos, o rei da Síria estava enfurecido porque todas as estratégias que ele fazia para ir contra o povo de Israel estavam se frustrando. E foi quando ele procurou saber quem do seu exército estava o traindo. E aí essa passagem agora que nós vamos ler de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 11.
E aí, quando ele estava se frustrando, querendo saber quem foi que estava atraindo ele ali, ele descobriu então que era quem? Eliseu, o mensageiro do Senhor, que estava ajudando a Israel. 2 Reis 6, a partir do verso 11, diz assim: E isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos seus conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel todas as palavras que tu falas em teu quarto. E ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Abrindo aqui, eles foram atrás de Eliseu, ok? Um grande exército. Aí olha só, versículo 15. O servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, levantando-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nós temos um exército ao nosso favor. Olha a oração que Eliseu fez para que aquele moço viesse ver e a partir dali viver de forma diferente, confiante e dependente no Senhor. O nosso Deus, ele não dorme e nem descansa. Ele não nos deixa sós em momento algum. E o seu exército está à nossa disposição para nos ajudar nas batalhas em todo o tempo, seja qual for. Nós podemos confiar que o Senhor está conosco. Mas e nós? O Senhor está conosco em todo o tempo. Aí uma avaliação. Nós estamos sendo negligentes em nossa busca constante de total dependência e confiança no Senhor? Ou estamos deixando ser abatidos por qualquer situação e depositando a nossa confiança, às vezes, na força do nosso braço, naquilo que nós podemos enxergar com os nossos olhos físicos, e nos esquecendo que tudo o que acontece no mundo espiritual é muito mais real que o que acontece aqui? Nessa noite, feche seus olhos. Peça ao Senhor para Ele abrir os seus olhos, para que você possa ver esse exército agindo ao seu redor. Como Eliseu fez aquilo com aquele moço ali. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver o exército do Senhor acampado ao meu redor em todo o tempo a me guiar. Amém? Sempre que você estiver em alguma situação que a sua fé quiser começar a se abalar e a sua confiança quiser estar um pouquinho do Senhor, faça essa oração: Senhor, me faça ver o exército que está ao meu redor. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. 1 Pedro, o capítulo é o 6. 1 Pedro, capítulo 6, nós vamos ler...
1 Pedro 5, irmãos, perdão. 1 Pedro 5, a partir do verso 6. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. E aqui eu quero destacar: sejam sóbrios e vigilantes, estejam atentos e vigilantes. Nós precisamos estar muito atentos em todo tempo. O diabo, irmãos, e os seus demônios, eles são reais, são espirituais, e nós não podemos subestimá-los. Eles eram seres de luzes, anjos, mas eles se envaideceram, foram tomados por orgulho e quiseram poder. Estavam se achando bons demais e desejando se igualar a Deus. Desde então que eles foram expulsos de lá, eles trabalham em todo o tempo, buscando a quem enganar, pois eles agem, senão para matar, roubar e destruir. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. O diabo vem senão para matar, roubar, destruir. E Jesus continuou: mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Confiança. Ele está conosco em todo o tempo. Ao redor dos que temem ao Senhor estão os anjos, mas ao derredor, em busca de uma brecha, estão os demônios. E nós precisamos estar atentos e vigilantes em todo o tempo, em constante busca por estar cada vez mais perto do Senhor. E isso é em oração, é uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de consagração, de jejum, de estar junto como o corpo de Cristo, para sermos fortalecidos e nutridos na palavra do Senhor, investindo a nossa vida nele, pois ou nós estamos com Deus, ou nós estamos sem Deus. E viver sem Deus é caminhar em morte, engano e eterno sofrimento. Só existem essas duas escolhas. Ou nós vamos caminhar com Jesus, que disse que veio para nos dar vida e vida eterna abundante, ou nós vamos caminhar sem Jesus e nós vamos caminhar em morte, sendo enganados em todo o tempo, fingindo que somos felizes e que estamos realizando grandes coisas, mas em uma caminhada de engano para uma porta que é muito larga e que muitos irão passar por ela. Então nós precisamos todos os dias escolher estar no Senhor, estar atentos e vigilantes, lembrando que tem uma guerra acontecendo em todo o tempo. E o que é que pode nos levar a tirar o nosso foco do Senhor? Fazer com que nós não desfrutemos assim então dessa felicidade plena nele, de uma segurança espiritual e sofrer com os ataques do inimigo. E aqui eu trago a desobediência, que é o pecado. Porque todo pecado é uma desobediência. A desobediência é o que nos faz tirar o foco daquilo que o Senhor tem preparado para nós. É o que nos faz abrir brechas para os demônios que estão ao derredor possam conseguir nos atingir com setas malignas. E em nossa caminhada como filhos de Deus, nós precisamos assim estar atentos a alguns ataques que o nosso adversário lança para tentar paralisar a nossa fé. E aqui eu vou destacar alguns deles, e pode ser que a gente se encontre em algum. Cansaço, desânimo,
uma dor excessiva pela perda de alguém ou de algo, dor por alguma traição, quebras de alianças, ingratidão, enfermidades e muitas outras. Quem nunca passou pela seguinte situação? Me mandaram até um videozinho esses dias, gente, no Instagram, mas é aquilo mesmo, meu Deus do céu. Bem assim, ó. Você ora, busca por algo, está ali pagando um preço, com muito investimento, e aí você vai e conquista. Chegou. Oh, aleluia, glória a Deus, passou, aleluia, passou aquele tempo difícil, já acabou tudo, agora é só alegria, 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 alegria. Uma alegria invade a vida toda. Mas de repente vem alguma coisa e... Não é assim? Aí lá no desenho que me mandaram no vídeo lá, era até uma bomba que explodia, um fogo que vinha assim, o bichinho ficava todo tonto, ele estava assim, acabou, glória a Deus, aleluia, já passou, vencida. Dificuldades sempre vão vir. Nós precisamos exercitar nossa confiança e dependência no Senhor. Depois de uma vitória, sempre vai vir alguma coisa para tentar trazer um desânimo, um abalo de fé. Sempre vai acontecer alguma coisinha para tentar nos abalar. Porque o diabo anda ao derredor, ele fica em função disso o tempo todo. Para fazer a gente pecar, para fazer a gente ficar murmurando, reclamando. Porque quando a gente murmura, é Ele próprio falando através da nossa boca. Não pode murmurar não, gente. Precisamos vigiar a nossa boca. Estejam atentos e vigilantes. E a mensagem dessa noite, ela é justamente para nos despertar quanto à nossa dependência e confiança que devem estar no Senhor. Não é para ficar com medo do que está ao derredor, não, irmãos. Deixa eles lá. Os anjos estão guerreando com eles lá. Quando nós nos colocamos em posição de filhos de Deus, obedientes à palavra do Senhor, os anjos estão guerreando lá, nos guardando cá. O problema é, quando eu abro uma brecha de desobediência e pecado, eles vêm e conseguem chegar perto de a gente. Então o que nós precisamos? Vigilância. E aqui, lembrar que não existe nem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Não tem diferença do meu pecado para o seu pecado. Tudo é pecado. Mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando em todo o tempo. Porque o nosso Pai, Ele não dorme, Ele não descansa. Ele está atento a tudo o que está acontecendo. E ao nosso derredor, o diabo, Satanás, seus demônios, estão procurando a quem tragar. Mas nos filhos de Deus, dependentes e confiantes do Senhor, Ele não pode tocar. Ele não pode tocar em mim e em você, se o Pai não permitir que isso aconteça. Nós não devemos temer, ter medo disso. Nós precisamos ter ciência e consciência e entender como é, para que nós possamos assim também lutar dia após dia com a nossa consciência de vida de que nós precisamos caminhar juntinho de Jesus. Jesus venceu a cruz por nós. Ele nos deu a vida eterna. Ele já garantiu isso para mim e para você. Nós somos herdeiros de uma vida eterna com o nosso Pai. Mas agora nós precisamos vencer o nosso adversário todos os dias, que é o nosso eu, para que nós venhamos permanecer nessa caminhada de vitória até a volta do Senhor Jesus. Então,
Deposite a sua confiança no Senhor. Seja feliz. Lembre-se que tem um exército ao seu favor. Esteja atento e vigiante em todo tempo. Amém? Convido a todos a se colocarem de pé. E aí nós vamos fazer uma reflexão. Pedir para que você feche seus olhos, você e Deus. Qual é o enfrentamento que você precisa vencer nessa noite? Qual o enfrentamento que você tem vivido que o Espírito Santo te alertou que você precisa vencer nessa noite? Pode ser um cansaço, pode ser um desânimo, pode ser uma enfermidade. Pode ser algo que alguém falou, fez com você e que te feriu e você precisa vencer. Quebrar essa barreira espiritual. Pode ser que você nunca teve essa experiência de sentir os anjos do Senhor acampando ao seu redor e te guardando em todo o tempo. Então você tem a oportunidade de viver uma experiência de pedir, Senhor, eu quero sentir os teus anjos acampados ao meu redor. O que Deus nos ensina aqui é algo muito grandioso e nós precisamos de atenção quanto a isso. Porque é muito mais real do que nós não conseguimos ver em todo o tempo o que está acontecendo. Mas em todo o tempo eles estão guerreando pela nossa vida. Isso é muito maravilhoso. Como nós estamos atentos, vigilantes, em todo o tempo para não sermos tragados pelo nosso inimigo. Nós estamos dedicando o nosso tempo. Nós estamos buscando mesmo? Ou a internet tem nos consumido? Tempo de internet, de celular. E aí a gente chega no final do dia sem conseguir ler um capítulo da Bíblia e a gente fala, Senhor, não deu tempo. Não deu tempo? Estejam vigilantes. Esteja atento. Passou o dia todo, eu não consegui parar um momento para orar e falar com meu pai. Meu Deus. Não teve tempo. Esteja atento e vigilante, para que os anjos do Senhor permaneçam ao redor. Para que não haja brechas, para que o inimigo venha querer trazer dificuldades, maldições, enfermidades. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, você tem a oportunidade, como a gente abre em todos os cultos, de sair do seu lugar e vir aqui à frente e receber unção com óleo e oração. Para que você seja fortalecido no Senhor, na sua caminhada, com o entendimento de que aquele que te guarda não dorme, mas que você precisa também estar vigilante em todo o tempo. E nós precisamos recorrer mesmo ao nosso Pai. É correr para os braços do Senhor e pedir, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda.